Aberto já está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que estamos também ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutor Pedro, o que são os regimes de bens? Bom, os regimes de bens, eles são muito importantes porque vai ser a forma como a relação entre um casal, seja uma união estável ou um casamento, que hoje são equiparadas, vai ser a forma como vão ser regradas as relações patrimoniais daquele casal. Então é muito importante que as pessoas conheçam os regimes de bens para oportunamente escolherem. Esse assunto é um assunto meio delicado nos casais. Tu achas, doutor, que está sendo mais comum os casais conversarem sobre esse tema nos relacionamentos? Com certeza, com certeza. Eu acho, a gente vê na experiência profissional, né, nos atendimentos, está sendo cada vez mais comum existir esse diálogo entre os futuros nubentes ou companheiros que pretendem começar uma relação. E, doutor, quais são os regimes existentes e quais as diferenças entre eles? Olha, hoje nós temos a nossa legislação, nosso Código Civil, ele prevê cinco regimes, né? Da comunhão parcial, da comunhão universal, o da separação total, da separação legal e um regime que tem um nome bem peculiar, engraçado, pouco utilizado, mas nós temos que falar dele também, que é a participação final nos aquestos, se chama esse regime. Já fica uma pergunta, o que é essa curiosidade? O que é essa participação final? Mas vocês querem primeiro saber as diferenças, então eu vou começar pelos outros, que fica mais fácil de entender a participação final. Perfeito. O regime da comunhão parcial é o regime que se chama do supletivo, é aquele que quando não se escolhe um regime, é o que vai regrar. Uma união estável fática, por exemplo, que não tem um documento, que não se manifestou que regime que querem que regra a relação, vai ser a comunhão parcial. É aquele caso que só casou, mas não escolheu o regime, ou que mora junto, ou mora junto não entra. Mora junto, se for uma união estável, sim. Mas quando não houver uma manifestação de qual regime que se quer, e nós vamos falar mais à frente sobre o pacto antinupcial, vai ser o regime da comunhão parcial, que é aquele em que tudo que for adquirido dali para frente vai ser partilhado entre os dois, independente do quanto de dinheiro cada um ponha. Porque o nosso sistema, nosso direito de família, ele valoriza a contribuição imaterial, que é o apoio familiar daquele cônjuge que está em casa, dando todo o amparo, né? O outro regime, comunhão universal de bens, era um regime comumente usado nas gerações dos meus avós, que são do início dos anos lá, 1920, 1930. Todo o acervo patrimonial é dos dois. Tudo, inclusive a herança. Então, faleceu o pai do João. Usei um nome comum, eu acabei te jogando faleceu o pai do Silvio, ele recebeu a herança. A companheira vai ter participação. Esses bens vão integrar o acervo dos dois. Mas um casal pode querer adotar esse regime hoje? Pode adotar. Pode querer adotar, sim. A gente vê pouco, mas pode querer adotar. Terceiro regime, separação convencional de bens. Convencional, porque as partes convencionam. Nós queremos o regime da separação de bens. Então, a partir do momento que a gente casar ou iniciar uma união estável, o que cada um adquirir vai ser seu. Então essa é a separação total, doutor? Essa é a separação total. Total. Que é diferente da separação legal, que nós vamos falar agora. O que é a separação legal / obrigatória? É aquele regime que a lei obriga que determinadas pessoas casem. Por exemplo, as pessoas acima de 70 anos. Qual é o objetivo desse regime? Evitar casamentos por interesses financeiros e pecuniários. Então, maiores de 70 anos são obrigados a casar por esse regime, que é o único que exclui o cônjuge e o companheiro, a viúva ou o viúvo, da herança. Mas nós vamos falar isso também um pouquinho mais à frente. E a participação final nos aquestos, ele é um regime híbrido. Ele é um regime que, durante o casamento, é bem complicado isso. Eu que dou aula sobre isso, a gente tem que repetir e repetir. Mas vocês vão compreender. É um regime que, durante o casamento, ele é a separação de bens, mas após a separação, ou o óbito, comunica-se o que foi adquirido por um e por outro. É partilhado. Então, você fala depois, no final. Então veja que engraçado, né? Ele é um misto, ele mistura dois regimes, só que o regime só muda no momento da separação. Agora, no caso, se a parte que partiu, né, se foi não deixar escrito, registrado um documento, como que vai se descobrir? Daí tem que fazer uma procura de bens, enfim, né? Como se descobre? Não, existem hoje uma infinidade de formas de se descobrir. Hoje em dia os cartórios, os registros de imóveis, tudo informatizado, então tu consegue fazer busca de bens por CPF, por nome. Hoje em dia está cada vez mais simplificado, né? Vamos supor, no caso, o cônjuge consegue ver e a Receita Federal também consegue ver. Exatamente. Agora há pouco a gente teve aquele sistema de pesquisa acho que era do Bacen, de valores esquecidos em contas. Então hoje em dia está cada vez mais fácil de descobrir. Mas para facilitar é melhor procurar um escritório e deixar tudo bem certinho, com né, doutor? certeza.